Nosso país não era coadjuvante, era uma zona de caça. São 4.000 menções ao Brasil em mais de 3 milhões de páginas. A rede operava aqui desde 2005, focada em jovens vulneráveis com falsas promessas de carreira internacional. Em 2024, os Estados Unidos tornaram públicos milhares de documentos confidenciais sobre um dos casos mais polêmicos e investigados da história recente. O mundo inteiro passou por um pente fino nesses arquivos. E sabe o que encontraram lá dentro? Mais de 4.000 menções ao Brasil. Isso mesmo, nomes conhecidos, empresários, figuras públicas, pessoa que você vê na televisão, nas redes sociais, nos noticiários. Todos citados em registro que o governo americano manteve em sigilo por anos. Antes de continuar, preciso ser direto com você. Aparecer nesses documentos não significa crime, não significa envolvimento, não é sentença. O que é, no mínimo, é uma pergunta que merece resposta e que, curiosamente, quase ninguém aqui no Brasil fez. Hoje a gente vai abrir esses arquivos juntos, sem julgamentos, com perguntas e com a transparência que a mídia tradicional não teve coragem de falar. Para quem não sabe, Jeffrey Epstein era um financista americano, bilionário, com conexões com presidentes, príncipes, rios e celebridades do mundo inteiro. Ele também era um criminoso condenado por abuso sexual. Durante anos, Epstein construiu uma rede de influência baseada no acesso. Ele não era famoso, ele era o cara que dava acesso a quem era famoso. Ele conectava pessoas e nesse jogo de conexões deixou um rastro documental enorme. Em 2019, ele foi preso novamente. Dias depois, apareceu morto na cela. A causa oficial? Suicídio. As câmeras de segurança estavam com problemas. Os guardas estavam dormindo. A narrativa nunca convenceu ninguém. E isso é um fato, não teoria da conspiração. Quando os documentos foram liberados, o mundo esperava ver o que estava escondido. E o Brasil? Bom, o Brasil estava lá. O primeiro nome brasileiro de destaque nos documentos foi Eike Batista. O homem já foi o 8º mais rico do mundo e virou réu por corrupção aqui no Brasil. Uma história digna de roteiro de Hollywood. Nos registros, Epstein demonstra interesse em Eike entre 2012 e 2013, em uma troca de mensagens com o lobista britânico Ian Osborne. Epstein pede que Eike seja convidado para um almoço com Elon Musk, na ilha particular de Epstein no Caribe. Só para você entender o peso disso, Epstein não convidava qualquer um para a ilha. A ilha era o ambiente, era onde o esquema funcionava, segundo as investigações americanas. Eike Batista negou ter conhecido Epstein, e até onde os documentos revelam, não há prova de que o encontro aconteceu. Mas a pergunta é válida. Por que Epstein queria tanto essa aproximação? Nos mesmos arquivos, Epstein menciona Luma de Oliveira, ex-mulher de Eike, em uma conversa com o agente de modelos Jean-Luc Brunel, que foi preso por crimes e também morreu na prisão, em circunstâncias parecidas com as de Epstein. Coincidências que o universo adora produzir, aparentemente. Outro nome que aparece, Luciana Gimenez. A apresentadora, que é figura pública conhecida no Brasil, aparece em registros financeiros datados de 2014, 2018 e 2019. O material mostra transferências onde o nome dela aparece como destinatário. O nome está lá. Os documentos não esclarecem a origem desses recursos, nem estabelecem qualquer ligação direta com Epstein ou com atividades criminosas. Luciana negou qualquer relação com o caso. A explicação, por enquanto, não chegou de forma clara ao público. E quando você tem dinheiro, transferências e sobrenome Epstein na mesma frase, a população tem direito de fazer perguntas. Perguntas, não acusações. Agora, a coisa fica curiosa. Dos dois lados do espectro político. E isso é muito importante ressaltar, porque Epstein aparentemente não tinha preferência partidária. Sobre Lula, há um registro em que Epstein comenta que teria conversado com o presidente por telefone enquanto ele estava preso em Curitiba. O intermediário teria sido o intelectual americano Noam Chomsky durante uma visita. O Palácio do Planalto negou que a ligação aconteceu. Sobre Bolsonaro, Epstein, em mensagem a um diplomata, comenta que Stephen Bannon, o estrategista político americano, planejava visitar Bolsonaro no Brasil. Epstein chegou a brincar que queria que o então presidente usasse um boné com a inscrição Make Brazil Great Again. Uma piada ou não? O ponto não é fazer acusação política. O ponto é como um criminoso americano tinha tantos tentáculos chegando ao Brasil, dos dois lados políticos.
E esse é o trecho mais difícil do roteiro e o mais importante. Em outubro de 2016, Epstein trocou e-mails com um associado sobre a possibilidade de adquirir uma agência de modelos brasileira. O objetivo declarado nas mensagens era explícito: ter acesso a garotas. O associado chegou a sugerir que concursos de modelos seriam ideais porque atraíam, nas palavras dele, garotas sem experiência. Isso não é especulação, está nos documentos. É a intenção registrada por escrito. E por que o Brasil? Segundo pesquisadores que estudaram o caso, Epstein buscava países com desigualdade socioeconômica, onde jovens vulneráveis teriam menos proteção. O Brasil, infelizmente, se encaixava muito nesse perfil. Esse trecho dos documentos, praticamente nenhuma manchete aqui. O país inteiro deveria ter parado para discutir isso. Em vez disso, a gente discutiu outras coisas. Os documentos também fazem referência a reuniões de Epstein com a família Marinho, dona da Rede Globo, uma das maiores organizações de mídia da América Latina. Também há menções aos Marino, identificado como possíveis representantes do Itaú. Nenhuma dessas menções estabelece envolvimento em crimes. Epstein se reunia com executivos e empresários do mundo inteiro, parte da estratégia de construir influência e legitimidade. Mas aqui vem a pergunta que eu deixo para você. Se você fosse um empresário desconhecido dos documentos, teria recebido mais ou menos cobertura da mídia? Há uma reflexão. Essa é a parte do roteiro onde eu saio do jornalismo frio e entro na opinião, porque merece. Mais de 4.000 menções ao Brasil nos documentos de Epstein. Uma trama que envolve o homem mais rico que o país já teve, uma apresentadora famosa, referência a 2 presidentes da República, a família dona da maior emissora do país e a uma tentativa documentada de infiltrar o mercado de modelos brasileiro para explorar jovens. Qual foi a cobertura da mídia nacional? Perto de zero. Por quê? Eu tenho algumas hipóteses e você pode tirar suas próprias conclusões. Primeira, os nomes envolvidos têm poder econômico e político suficiente para tornar a cobertura desconfortável. Segundo, a mídia que deveria investigar é a mesma que aparece nos documentos. Terceiro, e talvez a mais assustadora, o brasileiro está tão acostumado com o escândalo que desenvolveu uma anestesia coletiva diante de tudo que é grave. Quando tudo é escândalo, nada é escândalo. E essa é a lógica do ciclo de informação que vivemos. Eu preciso repetir o que eu disse no começo, porque isso importa. Estar nos documentos de Epstein não é crime. É uma citação, é um registro e cada pessoa citada aqui negou envolvimento. Nenhuma acusação formal confirmada. Mas o que ninguém pode negar é que um criminoso americano condenado por abuso de menores tinha interesse documentado no Brasil, em empresários brasileiros, em políticos brasileiros e em meninas brasileiras. Isso merecia uma CPI? Uma investigação mais séria? Uma cobertura contínua? Na minha opinião, e isso é opinião, não fato. Sim, merecia. Merecia muito mais do que recebeu. A pergunta que fica não é quem fez o quê. A pergunta que fica é por que esse assunto sumiu tão rápido? Quem se beneficiou com esse silêncio? Você decide. E aí, conta pra mim nos comentários o que você achou desse vídeo e fala pra mim se você já sabia disso ou foi tudo novidade. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.